E se a tempestade que você está enfrentando não for o fim da sua história, mas o cenário do seu maior milagre? Todos nós já enfrentamos ventos contrários, momentos em que parece que estamos obedecendo a Deus, fazendo o certo, mas mesmo assim, tudo fica difícil. Você rema, e parece que não sai do lugar. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Depois de um grande milagre, veio uma grande tempestade. Depois de um dia de vitória, veio uma madrugada de medo. Mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Jesus apareceu, andando sobre as águas. Ele caminhou exatamente sobre aquilo que parecia capaz de afundá-los. E um homem comum decidiu sair do barco. Nesta série especial, durante os próximos dias, nós vamos mergulhar profundamente em uma das histórias mais poderosas da Bíblia, registrada em Mateus 14, versículos 22 ao 33. Você vai entender por que Jesus permitiu a tempestade, o que significa ter vento contrário, como reconhecer a voz dele no meio do medo, o que realmente representa sair do barco e o que fazer quando você começa a afundar. Talvez hoje você esteja no meio de uma travessia difícil. Talvez o vento esteja forte. Talvez você esteja cansado de remar. Mas existe uma verdade que pode mudar tudo. Jesus ainda caminha sobre as águas. Nem toda a ordem de Jesus parece confortável, mas toda a ordem dele tem propósito. O dia tinha sido extraordinário. Milhares de pessoas haviam sido alimentadas com apenas 5 pães e 2 peixes. O impossível aconteceu diante dos olhos deles. Os discípulos estavam empolgados. Era um dia de vitória. Mas, de repente, Jesus faz algo inesperado. Ele manda os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. Sozinhos, sem explicação, sem promessa de mar calmo, sem dizer o que iria acontecer. E, ao mesmo tempo, ele sobe ao monte para orar. Às vezes, depois de um milagre, vem uma travessia, e nem sempre entendemos o porquê. Eles entraram no barco obedecendo, mas não imaginavam que naquela noite enfrentariam uma das maiores tempestades da vida. Se você acha que o milagre terminou ali, prepare-se, porque a mesma voz que multiplicou os pães permitiu a tempestade. Obedecer a Jesus não nos livra de tempestades. O barco já estava distante da margem. A noite caiu, o vento começou a soprar forte. As ondas batiam com violência. E o detalhe mais marcante: o vento era contrário. Eles estavam fazendo exatamente o que Jesus tinha mandado. E mesmo assim, enfrentavam resistência. Quantas vezes é assim conosco? Você está obedecendo, está tentando fazer o certo. E tudo parece difícil. Eles remavam, mas não saíam do lugar. Era madrugada. Cansaço. Estavam com medo e incertezas. Mas enquanto lutavam contra o vento, Jesus estava vendo tudo, e foi exatamente na hora mais escura da madrugada que algo impossível aconteceu. Nem sempre reconhecemos Jesus quando ele vem ao nosso encontro. Entre 3 e 6 da manhã, o céu escuro, o vento forte. De repente, eles veem uma figura caminhando sobre as águas. O medo tomou conta deles. É um fantasma. Eles estavam tão assustados com a tempestade que não conseguiram reconhecer o milagre. Mas então, a voz: coragem, sou eu. Não tenham medo. No meio da tempestade, a voz de Jesus traz identidade e segurança. Ele não estava distante. Ele estava vindo ao encontro deles. Mas alguém dentro daquele barco resolveu fazer algo que mudaria essa história para sempre. E milagres começam quando alguém decide sair do barco. Pedro olha para Jesus e diz: se é o Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele não pediu para o vento parar. Ele pediu para se aproximar de Jesus. E Jesus disse apenas: vem. Uma palavra mudou tudo. Pedro coloca o pé fora do barco, depois o outro, e começa a andar sobre as águas. Enquanto os olhos estavam fixos em Jesus, o impossível virou realidade. Mas a mesma água que sustentava podia afundar. Amanhã a fé nos faz andar. O medo nos faz afundar. Pedro sente o vento. Olha para as ondas. Percebe a força da tempestade. Ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar.
Mas há algo lindo aqui. Ele não ficou em silêncio. Senhor, salva-me. Uma oração curta, mas cheia de desespero e fé. E imediatamente, Jesus estende a mão. Jesus não demorou. Ele não ignorou. Ele segurou Pedro. E quando os dois voltaram para o barco, algo sobrenatural aconteceu. A presença de Jesus muda o ambiente. Jesus e Pedro entram no barco. O vento se acalma e a tempestade passa. O mesmo mar que estava violento, agora estava em silêncio. Não foi Pedro que acalmou. Foi a presença de Jesus. Às vezes, a paz não vem porque o problema acabou, mas porque Jesus entrou no barco. E naquela noite, os discípulos entenderam algo que mudaria a fé deles para sempre. Tempestades revelam quem realmente é Jesus para nós. Eles se prostram e dizem, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Não foi no milagre dos pães. Foi na tempestade. A tempestade revelou quem ele era. Sabe, às vezes a vida parece uma tempestade. O céu fica escuro, os ventos sopram forte, e as ondas da incerteza nos jogam de um lado para o outro. A gente se sente pequeno, em um barco frágil, no meio de um oceano de problemas, não é mesmo? O medo bate, a angústia aperta, e a gente se agarra com toda a força ao que parece seguro, mesmo que esteja afundando. Olhamos ao redor e vemos outros rostos, alguns com o mesmo pavor, outros tentando enxergar algo além da chuva e da escuridão. Nessa mistura de tensão e esperança, a gente se pergunta, quando isso vai passar? Mas e se eu te dissesse que, mesmo no auge da tempestade, existe uma presença que não se abala? Uma paz que caminha sobre as águas mais turbulentas, com um olhar que diz, eu estou aqui, eu vejo você. No momento de maior desespero, quando você menos espera, essa luz aparece, a surpresa se transforma em fé. As mãos que antes se agarravam ao barco com medo, agora se levantam em reconhecimento e entrega. De repente, as gotas da tempestade se tornam gotas de renovo. As ondas furiosas começam a se acalmar. E no horizonte, a luz dourada de um novo dia começa a surgir, prometendo que a noite não dura para sempre. A verdadeira questão não é o tamanho da tempestade, mas a quem você escolhe dar ouvidos. Você vai continuar segurando firme nas bordas do barco, confiando apenas na sua própria força, ou vai ter a coragem de confiar na voz que te chama para caminhar sobre as águas e diz, vem, a escolha é sua. A tempestade pode ser assustadora, mas a calmaria que vem depois da confiança é transformadora. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. Obrigado por assistir e até a próxima.